Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Fé é receber algo que ainda e acreditar, tomar posse, mesmo que não tenha sido manifestado ainda. Aqueles que têm fé e acreditam que o que você está buscando, você já recebeu, ele só não manifestou, e é questão de dias para manifestar na sua vida. Faz barulho aí para o céu ouvir. Amém, amém, amém. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todo verdugo, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que tem impedido de você viver o seu milagre, eu declaro que hoje todos esses espíritos estão perdendo a força, toda a resistência está caindo por terra em nome de Jesus. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante do povo de Israel, quando eles gritaram, e eles ultrapassaram as muralhas, entraram na cidade, conquistaram a cidade, e foi o início da conquista da terra prometida. De forma profética, as muralhas estão diante de você. Eu quero que você libere o seu grito para essas muralhas caírem e você passar por cima dela. Quero profetizar que hoje é o 7º dia. Nos demais dias você deu uma volta só sobre Jericó, e hoje é o 7º dia, e Deus determinou que você desse 7 voltas diante da cidade. Você está dando a última volta. Nesse exato momento, os sacerdotes estão preparando para tocar a trombeta, e a muralha vai cair. Então, de um ato de fé, dê um grito aí para as muralhas caírem na sua vida, em nome de Jesus. Dê um grito para a enfermidade cair. Dê um grito para a bancarrota cair. Dê um grito para a porta fechada se abrir. Dê um grito para você viver o seu milagre. Ei, dê um grito para os anjos se manifestarem neste lugar. Amém. Uau! Que atmosfera! Eu quero ler com vocês Mateus 18, versículo 21 e 22. Peço desculpa ao pessoal da mesa que eu esqueci de passar a mensagem para vocês. Mateus 18 diz o seguinte: então Pedro, aproximando-lhes, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pai, essa é a tua palavra em nome de Jesus. Pai, hoje é a noite de aprendermos sobre o perdão. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. O perdão tira pessoas da prisão. O perdão impede verdugos agirem nas nossas vidas. O perdão é uma expressão exata do que está no seu coração, porque o Senhor nos perdoou, livrou-nos dos nossos pecados, e o Senhor nos curou. O perdão é o início de tudo. Nós queremos declarar que pessoas que se encontram presas devido à falta de perdão essa noite, elas irão aprender que sojo, a cura, a salvação e a libertação está direcionada também ao perdão. E hoje à noite, onde pais irão perdoar filhos, filhos irão perdoar pais. Hoje à noite que pessoas que foram feridas por pessoas que as traíram, elas colocaram confiança em certas pessoas e foram decepcionadas e se encontram presas, amarguradas. Hoje à noite da cura, hoje à noite de que pessoas serão libertas. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém.
Queridos, Pedro se aproxima de Jesus. Ele faz a pergunta que nós lemos: até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão que tenha pecado contra mim, mestre? Até 7 vezes? Quando Pedro faz essa pergunta, Pedro está esperando uma validação. O que Pedro quer é ser validado por Jesus. Convicção minha, algo que o Espírito Santo já trabalhou no meu coração. Pedro, ele tinha um problema com a pessoa, e ele já havia perdoado essa pessoa 6 vezes. Só que Pedro, ele já estava cansado, ou até desistido de perdoar essa pessoa, porque acredito que essa pessoa não estava querendo mudança. E o que Pedro foi ir até Jesus e procurar uma validação dele. O que Pedro esperava ouvir de Jesus era a seguinte coisa: Pedro, eu sou o Cristo, como você disse, o Filho do Deus vivo, e meu Pai me revelou que você tem um problema com uma pessoa, e você já perdoou essa pessoa 6 vezes, Pedro. E o meu Pai está dizendo para mim que essa pessoa vai pisar na bola de novo com você. E olha, Pedro, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, e eu quero compartilhar com você que eu não sei se eu teria a mesma paciência que você teve com essa pessoa, perdoando ela 6 vezes. Pedro, você está de parabéns, você está num nível de fé, você está numa intimidade que eu estou impressionado com você. Pedro, eu quero dar os parabéns para você, e eu quero te autorizar a não perdoar mais essa pessoa, porque essa pessoa não merece o seu perdão. Era isso que Pedro queria ouvir naquele momento, quando ele chegou em Jesus, fazendo essa pergunta: até 7 vezes eu vou perdoar? Porque ele já havia perdoado 6 vezes. Mas não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Pedro ouviu de Jesus. O que Pedro ouviu de Jesus, falou assim: não, Pedro, não somente 7 vezes, mas se o teu irmão pecar contra você, você vai perdoar 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando é que o perdão é incondicional, porque o perdão é um princípio. O perdão, não existe condição para você perdoar. Ao dizer 70 vezes 7, Jesus estava usando uma expressão hebraica que simbolizava um número infinito de vezes. Jesus nos mostra que devemos perdoar os nossos irmãos e irmãs repetidamente, sem limite, assim como o Pai perdoou. Perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, compaixão e misericórdia. Perdoar é um ato de amor, compaixão e misericórdia, porque você não vai se posicionar na posição de ofendido, você vai se posicionar na posição de Deus. Deus olhou o mundo, não achou nenhum que estivesse fazendo o bem, e mesmo assim Deus decidiu perdoar a todos. Perdão nos liberta do peso do ressentimento, da raiva, da amargura, e acredite, estes atraem espíritos malignos. Perdoar nos permite experimentar a paz, a reconciliação com Deus e com as pessoas. A primeira coisa que o perdão faz é reconciliar primeiro você com Deus e depois com as pessoas. Porque se você tem uma mágoa, se você tem um ressentimento, se você tem uma dor no seu coração por alguém, você está em inimizade com Deus. Se perdoares os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai vos perdoará. Então, quando você perdoa, a primeira coisa, você está restaurando a sua conexão com Deus. Se você tem mágoa, eu quero dizer para você, e lamento dizer, você está desconectado com Deus. E o desejo de Deus é que você se reconecte com Ele de novo. Deus, Ele quer que você adote uma postura de perdão contínuo na sua vida. Ele nos lembra que assim como nós somos perdoados por Deus, devemos estender o mesmo em relação aos outros, porque não existe uma condição, como eu disse, não existe condição para você perdoar.
Certa feita eu estava atendendo um gabinete de uma pessoa que chegou para mim e ela estava com a vida totalmente destruída. Eu já havia feito um gabinete com ela, depois eu fiz um segundo, e nada na vida dela fluía. Era tudo começava, quando estava começando a decolar, daqui a pouco ia tudo lá para baixo, e ela falava: pastor, eu sinto que algo está me prendendo, algo impede eu crescer, eu prosperar. E eu fui apresentando o Pai para ela, apresentando Jesus, apresentando o Espírito Santo para ela num gabinete, e eu consegui conectar ela com Deus, e Deus ali mostrou para ela o que Ele queria para o futuro dela. Ela conseguiu enxergar o que Deus iria fazer se ela mudasse a atitude dela. E ela ficou maravilhada. Ela falou assim: Jesus, onde o Senhor está? E ela falou assim: pastor, Jesus está aqui do meu lado, Jesus está tocando no meu ombro. E ela ficou muito impactada, os olhos dela começaram a brilhar, ela começou a ter esperança, ela começou a ficar empolgada. E no momento daquela empolgação, o Espírito Santo falou para mim o seguinte: diga para ela que tudo que ela viu, a visão que ela teve, o futuro que o Pai tem para ela, está condicionado a ela perdoar o pai dela. E ela estava empolgada e os olhos brilhavam, e eu falei assim: ó, querida, só tem uma coisa, você vai ter que perdoar o seu pai. Quando eu falei você vai ter que perdoar o seu pai, o semblante dela caiu, a opressão voltou. Ela falou assim: como assim, pastor, perdoar o meu pai? Sim, o Espírito Santo está dizendo para você perdoar o seu pai. Ela falou assim: pastor, o senhor não entende, o meu pai era um monstro. O meu pai era um monstro. Eu sofri, uma criança de 9 anos de idade, que queria ter um futuro na cidade. O meu pai me batia porque eu estudava, o meu pai me batia porque eu ia para a escola, meu pai me prendeu do lado de fora, eu passei uma noite todinha do lado de fora. O meu pai era um monstro. Como perdoar um homem como aquele? E eu virei para ela e falei: se você quer viver o futuro que Deus te mostrou, se você quer que aquela visão que Deus te mostrou seja uma realidade na sua vida, se você quer a cura, se você quer a salvação, se você quer a sua libertação, você precisa perdoar o seu pai. Eu quero dar um recado para você que está aqui: se você quer viver o milagre que você está vivendo, a cura que você está procurando, você precisa perdoar. Se você quer viver a libertação da sua família, dos seus filhos, da sua família totalmente curada e liberta, você precisa perdoar, porque senão Deus não vai agir. Você não pode permitir que mágoas, ressentimentos e dores tomem conta do seu coração. A mulher Cirofenícia, ela poderia ter ficado totalmente magoada com Jesus, totalmente ressentida. Afinal de contas, Jesus chamou ela de cadela. Ela estava com a filha endemoniada, um espírito maligno estava oprimindo a filha dela. Ela saiu em desespero à procura de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava, e ela foi até então gritando para que Jesus, como o cego Bartimeu, Jesus, tem misericórdia. E Jesus não deu ibope para ela, e ela clamando: tem misericórdia. E Jesus calado. Chegou um momento que os discípulos começaram a ficar incomodados e falou: mestre, ela vem gritando, fala alguma coisa. Jesus falou: eu não fui chamado neste momento senão para a casa de Israel, porque através de Israel a salvação iria passar para o mundo inteiro. Mas ela antecipou. Quando você acredita em Jesus, pode não ser o seu momento, pode não ser o seu tempo, mas quando você vive por fé na palavra de Deus, você vai antecipar o seu futuro e vai trazer para o seu presente. E Jesus falou, ela clamou de novo, e Jesus falou: não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Jesus chamou ela de quê? De uma cadela. Mas ao invés de ficar amargurada, ao invés de ficar ressentida, ao invés de falar assim: esse aqui é o Jesus, esse aqui é o Filho de Deus, ele me chamou de cachorra, ele não se importou com a minha filha, ele não está nem aí para mim, ele não se preocupa com a minha dor. Não, ela não tomou essa atitude, ela reconheceu quem era Jesus, e ao invés de ficar soltando o orgulho dela, ela engoliu o orgulho dela e falou assim: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus ficou impressionado e falou: uau, você preferiu não ficar ressentida e magoada com a expressão que eu falei, e você preferiu
aceitar a minha palavra, então pode ir que a sua filha já está liberta. E naquele instante a filha dela ficou liberta. Mágoa, ressentimento e dores impedem você de viver o seu milagre. Rompa o seu orgulho, perdoe e liberte você e todos da sua casa. Rompa com o seu orgulho. Ah, mas a pessoa, o que ela fez foi imperdoável. Não, foi imperdoável não, queridos. Porque imperdoável era o seu pecado e Deus perdoou. Deus é o exemplo claro que você não tem desculpa para não perdoar. Se Deus perdoou você, eu não merecia perdão, Deus me perdoou. Você não merecia perdão e Deus te perdoou. Quantos aqui, algum dia na sua vida, que chegou e prometeu para Deus: Deus, eu não vou cometer mais aquele pecado, eu prometo para o Senhor. Eu quero já ser o primeiro a levantar as mãos, a minha mão, porque já teve um momento na minha vida que eu prometi a Deus: eu não vou cometer esse pecado, Deus, eu cometi, e mesmo assim Deus me perdoou. Então por que você não vai perdoar a pessoa que te ofendeu? Se Deus te perdoou, você que não merecia. Então, você prometeu, e Deus mesmo assim, sabendo que você ia errar, Deus te perdoou, porque o objetivo de Deus é te trazer para perto dEle. Toda vez que você vem para perto de Deus, Deus vai mudar completamente a sua história. Mas entenda algo que eu quero chegar no principal dessa mensagem agora. Quando Pedro chegou e falou assim: mestre, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus mostrou o incondicionamento do perdão, e falou não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não parou a conversa aí. Aí Jesus, ele mostrou através de uma parábola o que acontece quando uma pessoa não perdoa a outra. Eu quero te ensinar, eu quero abrir os seus olhos para você identificar o que acontece no mundo espiritual quando a pessoa nega perdoar outra pessoa. O mesmo capítulo, a partir do versículo 23, diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou toda aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele tinha uma dívida de 10.000 e encontrou um que devia quantos? 100. Eu acredito que esse 100 estava lá na conta dos 10.000 que foi perdoado. Agarrando-lhe o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe daquela dívida toda, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer do seu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também o Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Em outra versão diz: serás lançado na prisão, entregue a verdugos, até que pague todo aquilo que deves, ou seja, até que perdoes. O que acontece com a pessoa que não oferece perdão? Ela é lançada numa prisão espiritual, porque o servo não perdoa o conservo,
o que o Senhor fez? Serás lançado na prisão e entregue a verdugos. Uma pessoa que se encontra na prisão hoje, uma pessoa que se encontra lá na penitenciária da Papuda, ela tem vontade, ela tem desejo de ser livre, mas não pode, porque ela está presa. Uma pessoa que está lá na penitenciária, na Papuda, ela tem desejo de reencontrar a família, estar junto com seus filhos, e ela não consegue, porque está presa. Uma pessoa que está lá na prisão, ela tem desejo de casar, de manter um relacionamento, de constituir uma família, mas está impossibilitada, porque está numa prisão. Uma pessoa que está ali na Papuda, que de repente por ter cometido algum ato, foi parar ali na Papuda, pode ter sido uma pessoa que tem sonhos fantásticos, projetos fantásticos, tinha um futuro brilhante, tinha algo no coração dela que iria dar certo, mas porque tomou uma atitude errada e foi parar na prisão, está impedida de que os sonhos dela sejam o quê? Realizados. O que acontece com a pessoa que não perdoa? A parábola é bem clara: será lançada na prisão. Por isso pessoas que de repente tudo na vida dela parece que nada funciona, se sente aprisionada, se sente presa, parece que tem uma tonelada nas pernas, no ombro. Isso é consequência de atos que não foram o quê? Perdoados de outras pessoas. Pessoas que de repente têm a vida sentimental totalmente quebrada. É um relacionamento atrás do outro, e nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo, sempre dá errado. É pessoa que tem o desejo de ser feliz no relacionamento, mas porque tem uma vida presa por causa da falta de perdão, está numa prisão, não vai prosperar. Outras que querem estar com a família, o corpo físico está livre, mas espiritualmente está preso. Sabe por quê? Ressentimento. Uma vez eu ministrei para uma pessoa essa palavra a respeito de perdão, e eu mostrei para ele o que acontece quando não perdoa. Você está preso, está travado, nada funciona, a área financeira está travada. E ele foi escutando, quando terminou, ele chegou e me procurou: Paulinho, vou ligar para o meu irmão agora, tem 10 anos que, devido a uma mágoa do meu irmão, não converso com meu irmão há 10 anos, e hoje Deus me mostrou o que está acontecendo, por que eu estou arrebentado, por que nada prospera na minha vida. E eu descobri, eu vou agora pedir perdão para o meu irmão. E foi o irmão dele que tinha pecado contra ele, não foi ele que pecou contra o irmão dele. E ele ligou para o irmão dele, ajustou com o irmão dele, e teve a mudança na vida dele. Você entende? Eu sempre ensino aqui no culto Souza, que a palavra de Deus tem que ser a verdade absoluta na sua vida. Jesus diz: se você tem a sua oferta, no momento de oferta, e você vai apresentar a sua oferta diante de Deus, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, a Bíblia não fala se você tiver algo contra o seu irmão. Jesus fala: deixe a oferta no altar, vai com o seu irmão, reconcilia primeiro com o teu irmão, e depois você vem, pega a oferta e oferece diante do altar. Porque se existe mágoa, a sua oferta, você vai estar plantando uma terra estéril. Porque às vezes as sementes que são plantadas não estão produzindo. Você não pode viver a palavra de Deus somente parcial, você tem que viver a palavra na sua totalidade. Se perdoares os homens as suas ofensas, assim também o Senhor, o seu vosso Pai Celestial, vos perdoará. Porque tem pessoas que não conseguem alcançar a cura, porque estão presas em uma prisão. E Jesus continua na parábola: serás lançado na prisão e entregue a verdugos. No original grego, a palavra verdugo significa espíritos atormentadores. Além da pessoa estar presa, aprisionada, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue desenvolver, não consegue ver resultados na vida dela, não consegue alcançar a cura, a salvação, a libertação, ela ainda vai ser atormentada por verdugos. Essa pregação hoje está tensa, né, gente? Está tensa hoje. Mas é porque ela vai ser libertadora. Porque Deus não quer que você esteja
presa a verdugos. Deus quer trazer a sua libertação hoje. Todos os direitos que os verdugos tinham sobre a sua vida, hoje à noite serão quebrados em nome de Jesus. Hoje à noite que você vai conseguir perdoar. Hoje à noite que você vai sair dessa prisão. Hoje à noite que você vai descobrir que perdoar é tirar alguém da prisão. E você vai descobrir que quem estava preso era você mesmo. Hoje à noite que os verdugos que até então seguravam a sua vida financeira, os verdugos que prendiam, trazia confusão na sua família, na sua casa, os verdugos que impediam os seus sonhos, os seus projetos, eles não terão mais poder sobre a sua vida. Hoje é uma noite de libertação em nome de Jesus. É por isso que Jesus fala que você tem que perdoar. Porque ele fala, entrega a verdugos até que pague tudo que deves, ou seja, até que perdoes. Até que você o quê? Perdoe. Eu quero dar um exemplo, algo que aconteceu, eu vou falar, como é da minha casa, eu posso dar o exemplo. Minha tia chegou, ligou para mim e falou, Paulinho, eu posso levar sua prima para você orar por ela? Sua prima está com umas opressões, ela sente o corpo preso, você poderia orar por ela? Eu falei, pode, tia, traz ela aqui. E aí quando eu fui orar pela minha prima, eu coloquei a mão na cabeça dela, o demônio se manifestou. E quando o demônio se manifestou, o Espírito Santo falou comigo, ela tem que perdoar o pai dela. E eu falei assim, eu quero conversar com a minha prima, cala a sua boca. E aí minha prima voltou a si, e eu falei assim, prima, eu quero dizer uma coisa para você, eu fui orar por você, o demônio se manifestou, ele falou que vai acabar com a sua vida, e vai destruir você, mas ele não tem poder para fazer isso. Mas existe uma condição que você precisa fazer para você ser liberta, você precisa perdoar meu tio, seu pai. Ela falou, não consigo. Eu falei, você tem que perdoar o meu tio. Qual é a mágoa que você tem do meu tio? E ela falou, primo, quando eu era pequena, primeira série, segunda série, que tinha o momento que a gente ia tirar foto com a bandeira do Brasil, todos os meninos tinham seus pais do outro lado aplaudindo. Meu pai nunca foi em nenhuma reunião dessa. Um dia, primo, meu pai me bateu porque eu era pequena, e eu peguei um garfo, eu enverguei um garfo, amassei o garfo lá de casa. Meu pai pegou o cinto, quase me matou de bater porque eu fiz isso, eu era uma criança. Como é que eu vou perdoar o meu pai? Olha só onde ela estava presa, ela deveria ter mais ou menos 5, 6 anos de idade, queridos, quando isso aconteceu. E ela foi lançada numa prisão, entregue a verdugos, atormentadas por causa de uma mágoa quando ela tinha 6 anos, porque não perdoava o pai dela. E ela frequentava a igreja, ia para culto, levantava a mão, ficava orando a Deus. Mas entenda, assim como honra, perdão é princípio. E o Bill Johnson disse, quando você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Quando você quebra o princípio do perdão, a consequência é ser lançado na prisão e entregue a verdugos. Eu não estou aqui querendo assustar ninguém. Não, eu estou querendo abrir os seus olhos para você ser liberto essa noite. Eu estou querendo abrir os seus olhos para você alcançar a cura hoje à noite. Eu estou abrindo os seus olhos para dizer para você, se você não perdoar aquele namorado que já até casou, mas você, como é que pode? Ele me magoou, ele que causou toda a dor. A minha vida está aqui travada, ele já casou, tem filho e tudo. Sabe por quê? Porque ele não está numa prisão, quem está na prisão é você, porque ele não está ressentido, ele pode ter errado. Depois Deus conserta com ele, mas eles não está preso no ressentimento nem mágoa. Quem está preso é você. Por isso a vida dele está indo e a sua está travada. Então, hoje à noite que você vai sair dessa prisão, hoje à noite que os verdugos não terão mais direitos sobre a sua vida. Deus vai te dar força e você vai conseguir perdoar essa noite. Hoje é a noite de você ser curado e ser liberto. Fábio Teruel que diz que a cura acontece quando perdoamos. A cura acontece quando... Vira para a pessoa do seu lado e diga assim, a cura acontece
quando perdoamos. Diga para a pessoa do seu lado: perdoar é liberar o prisioneiro e perceber que o prisioneiro era você. Diga assim: a outra pessoa pode ter sido culpada, pode ter agido errado, mas se você não perdoar, é você quem vai se afastar de Deus. E não há nada neste mundo tão triste quanto distanciar-se de Deus. O que acontece quando você não perdoa? A pessoa pode, como eu disse, pode estar até errada, totalmente errada, mas se você for por caminho da mágoa, do rancor, você vai estar se distanciando de Deus. E quando você se distancia de Deus, você perde a proteção de Deus. E quando você perde a proteção de Deus, você está dando direito para o diabo agir na sua vida. Então é a hora de você voltar-se de novo para perto de Deus. Ei, querido, chegou a hora de você parar de ficar com aquela dor. Ei, você que decidiu perdoar o seu marido, decida perdoar de verdade mesmo. Não fique jogando na cara dele o que ele cometeu. Porque senão você vai parar numa prisão. O perdão é libertador. Pare de ficar apresentando oferta para Deus que não são aceitas por Ele. Até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até quantas vezes eu vou perdoar o meu pai? Até quantas vezes eu vou perdoar o meu ex? Até quantas vezes eu vou perdoar aquele filho ingrato? Quantas forem necessárias. Porque o que me move a perdoar pessoas é porque Deus me perdoou. Deus te perdoou e você não valia nada. Deus te perdoou e você era cheio de carrapicho. Se você olhasse a foto sua quando Deus olhou você pela primeira vez, você vai falar: meu Deus, misericórdia. Mas Deus foi tirando os carrapichos. Mas chega um momento que você impede Deus tirar os carrapichos. Porque foi lá em Nazaré, quando eles não acreditaram em Jesus e trataram Jesus como comum. A Bíblia, eu já preguei isso aqui, Jesus pôde fazer somente algumas curas, impor nas mãos. Jesus não pôde operar milagres. Por que Jesus não pôde operar milagres em Nazaré? Porque o princípio da honra foi quebrado. Porque muitas vezes Deus não consegue fazer milagre na vida de pessoas aqui, porque o princípio do perdão foi quebrado. Eu queria que você ficasse de pé. O primeiro passo para perdoar é lembrar que Deus nos perdoou, como eu disse. Perdoar não significa continuar em uma situação abusiva ou perigosa. Perdoar significa largar o ressentimento e a vontade de retribuição. Existem pessoas que estão fazendo orações contrárias. Não, ele vai ver, Deus vai pesar a mão, porque ele fez aquilo comigo. Jesus, os samaritanos não permitiu que nós entrássemos na cidade deles. Deixa nós orarmos como Elias para cair fogo do céu e queimar todos eles. E Jesus falou para eles: vocês não conhecem o espírito de quem vocês são. Quando você não perdoa, Deus está dizendo: você não conhece o espírito que você carrega. Você ainda não conhece a minha essência. Quando você não perdoa, Deus está dizendo assim para você: filho, eu estou de braços amarrados.
por você, por sua causa. Eu tenho o desejo de operar um milagre, mas eu não posso. Como a minha prima. E olha que quando eu orei por ela, ela já devia ter mais ou menos seus 27 anos. Já haviam passado 20 anos. 20 anos aprisionada por causa de uma dor quando tinha 6 anos, 7 anos de idade. Deus está dizendo: eu trouxe você hoje à noite aqui porque eu quero romper essas cadeias. Eu trouxe hoje você aqui porque eu quero tirar todo o direito legal que os verdugos têm sobre a sua vida. Eu trouxe você aqui porque você se encontra numa prisão. Eu quero tirar você dessa prisão. Eu quero trazer você para a luz. Eu quero fazer com que os seus sonhos sejam realizados, os seus projetos engavetados que estão impedidos porque o diabo colocou uma tranca na gaveta e você não consegue abrir essa gaveta. Deus está dizendo: eu vou abrir essa gaveta. Você vai pegar aqueles projetos e aqueles sonhos que você tem, aquelas ideias que você tem, e essas ideias vão glorificar o meu nome aqui na terra. Deus está dizendo assim: você não vai perder o seu casamento, você não vai perder. Eu vou te dar condição para você perdoar, e você vai tirar toda a mágoa, todo o rancor. Você vai conseguir ser aquela esposa quando você casou, aquela pessoa que amava incondicionalmente. Essa dor não vai mais impedir. Você vai provar para o seu esposo o que é o amor de Deus, e ele vai ser constrangido por causa do seu perdão. Você vai conseguir perdoar o seu pai. Mas pastor, meu pai mora lá no outro estado, no outro país. Pois é, liga para o seu pai. E não liga para o seu pai para jogar nada na cara dele, não. Fala assim: pai, eu quero pedir perdão, porque eu permiti que o diabo entrasse no meu coração. Eu permiti que a dor me bloqueasse. Eu permiti, pai, que eu perdi anos da minha vida, porque eu permiti que ressentimentos. Me perdoa porque eu fui uma filha que permiti que isso entrasse no meu coração. Eu quero pedir perdão, pai, porque eu quero dizer para o Senhor: eu te amo, eu quero me reconectar com o Senhor novamente. Eu quero atrair a presença de Deus para a minha casa, para a sua casa. Eu quero atrair a presença de Deus para o nosso relacionamento. Perdoar aquele amigo seu que deu um prejuízo, que roubou a sua vaga de emprego. Era para a promoção ser para você, mas ele puxou o tapete. E Deus está dizendo: perdoe aquela pessoa, porque a promoção que eu tenho para você é muito maior do que aquela promoção que você perdeu. Quando você anda no princípio, você não vai sair perdendo. Ei, aprenda isso: quando você anda no princípio, você nunca vai sair perdendo. Você pode ter perdido uma oportunidade, mas Deus vai te dar uma oportunidade ainda muito maior. Fecha seus olhos. Pastor, agora eu estou entendendo, pastor, porque nada está acontecendo. Eu descobri que hoje eu estou na prisão. E eu quero sair dessa prisão hoje, pastor. Eu vou insistir, pode ser 70 vezes 7, pode ser 490 vezes, mas eu vou insistir. Entenda, querido, perdoar é você lembrar da situação, não é você esquecer a situação. Perdoar é você lembrar a situação, mas sem dor. O que Deus quer trabalhar no seu coração hoje, que você vai lembrar da situação, mas essa situação não vai causar mais dor para você. E uma vez que você conseguir liberar o perdão no mundo espiritual, os milagres vão acontecer na sua vida. Eu queria convidar você, pastor, eu fui tocado por essa mensagem. Eu quero ir diante do altar porque eu quero ter a minha vida mudada. Eu quero alcançar minha cura.
Eu queria te convidar a vir aqui na frente, não é para expor você, eu quero te convidar na frente para você mostrar para o diabo: eu vou perdoar aquela pessoa, eu não vou mais ficar na prisão, eu não vou ficar preso na mágoa, eu cansei de ter uma vida atormentada por verdugos. Hoje é a noite da minha libertação. Hoje é a noite que eu vou tirar aquela dor de 20 anos atrás. Eu vou perdoar aquele que pastor, eu considerava ele como meu amigo, eu tinha ele como meu irmão, eu colocava ele dentro da minha casa, pastor, e ele me traiu. E eu não consigo perdoar. Pastor, eu quero perdoar essa pessoa hoje. Pastor, eu quero perdoar aquela minha amiga, pastor. Ela dormia na minha cama comigo, e ela roubou meu namorado, pastor. Pastor, eu quero perdoar o meu tio. Eu era só uma criança. Era para ele me proteger e não me protegeu. Como, pastor, perdoar um ato de crueldade desse? Ei, querido, perdoar não é fácil, querido. Ei, querido, perdoar causa dor mesmo. Perdoar incomoda mesmo. Mas o perdão, ele é libertador. O perdão, ele liberta. Pai, olha essas pessoas aqui, Pai. Quantas vezes elas queriam uma validação para não perdoar aquela pessoa? O que elas queriam era o que Pedro queria. Não, Pedro, ei, você não precisa perdoar 7 vezes não. Essa pessoa não é digna do seu perdão, não. Mas não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou que não somente 7 vezes, mas eu vou perdoar aquela ferida, eu vou perdoar daquela dor que ela me causou no coração. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Hoje é a noite que Deus quer tirar você dessa prisão. Hoje é a noite que Ele vai perder o direito legal sobre a sua vida. Hoje é a noite que você vai romper, você vai crescer, você vai voltar a sonhar, você vai desejar viver. Quantas vezes o diabo falou assim: acaba com a sua vida, acaba, tira, você só vai sofrer nessa vida. Mas Deus está dizendo: ei, filha, eu te amo, você é querida, você é amada, você é festejada. Deus está dizendo: eu não estou ignorando a dor que você está sentindo, mas estou dizendo para você: eu sou a resposta para a sua dor, eu sou a resposta para tirar essa dor da sua alma, essa dor do seu interior. Hoje à noite que você vai sair dessa prisão, os verdugos vão perder os direitos que tem sobre a sua vida. Eu profetizo cura, eu profetizo o milagre de Deus sobre a sua vida. Seja liberta, seja curada, seja completamente transformada em nome de Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero te abençoar para você viver a cura que há em Jesus. Que toda dor, todo ressentimento, toda amargura, toda prisão da alma, eu quero liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Toda traição que te prendeu nessa prisão, eu quero liberar a cura. Existe uma cura para a sua vida, existe uma cura para a sua família, existe uma cura para a sua casa, existe um destravar, existe um destravar. A palavra é essa: destravar na sua família, destravar na sua casa. Existe uma resposta. É hora de sair dessa prisão em nome de Jesus. É hora de você viver o seu milagre. É hora de você viver a história que Deus tem para você. Mágoa, ressentimento somente prende você. Hoje é a noite da sua libertação. Hoje é a noite do seu milagre. Cura, hoje é a noite onde o perdão vai destravar tudo aquilo que tem travado a sua vida.
Tudo aquilo que foi paralisado, é como se estivesse dentro de um rio, dentro de uma água, submerso. Você está tentando chegar para respirar o ar, e na sua mente está falando: eu não vou conseguir. Deus está falando: você vai conseguir, filho. Eu vou tirar você dessa situação que você está vivendo. Eu vou tirar você dessa situação que você está vivendo. Existe um novo respirar de Deus para você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Como eu falei, o perdão é libertador. O perdão destrava. O perdão rompe todas as cadeias. Que todas as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Existe futuro de Deus para você. Existe futuro de Deus para você. É como você tivesse sabão no seu pé. Você está tentando andar e você está escorregando, está caindo. Você tenta levantar e você está caindo. Você tenta levantar e está caindo. E cada queda é uma dor maior ainda. Deus está dizendo: chegou a hora de você calçar as sandálias que eu tenho para você. Você vai sair dessa situação. Você vai viver a história que eu tenho para você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero declarar que você saia dessa prisão em nome de Jesus. Que toda a legalidade que os verdugos tinham sobre a sua vida seja quebrado em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Pai, esta noite eu decido perdoar não somente 7 vezes, não somente 70 vezes 7, mas eu quero dizer para o Senhor: o que depender de mim, eu vou perdoar todos aqueles que me ofenderam. Eu saio hoje dessa prisão para viver a versão que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim é uma vida plena, é uma vida repleta, é o Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu quero dizer para o mundo espiritual: vocês perderam, vocês perderam. Eu vou liberar perdão para viver o meu milagre. Eu convido o Espírito Santo e os anjos do Senhor para estarem comigo. O meu mês de agosto será o meu melhor mês. A partir de agora há um divisor antes e depois, porque antes eu vivia na prisão e hoje eu vivo uma vida de perdão em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Se prepare para viver a nova vida que Jesus tem para você. A equipe vai se posicionar, nós iremos orar por você. E você que já quer ir embora, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero profetizar uma semana sobrenatural. Eu quero profetizar que a cura que você tem buscado, você vai receber a cura completa em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. E eu quero declarar que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.